com especialistas. Eu sou a Advânia Alves, sou alumna da Rede Enactus Brasil, mas nós já somos íntimos, então todo mundo aqui pode me chamar de Ad. Atualmente eu sou alumni dos times Enactus UNB, Unicamp Limeira e também do IFMA Campus Imperatriz. Sou analista de sucesso do cliente e operações na prática, que é uma organização do terceiro setor sem fins lucrativos, que é voltada para o desenvolvimento de carreira de jovens universitários do estágio à primeira liderança. E hoje a gente está aqui com dois grandes nomes da economia circular para poder falar de economia circular e o combate às mudanças climáticas. Estamos vivendo em um momento onde a forma que a gente produz, consome e gere os recursos impacta diretamente no futuro do planeta, e a economia circular ela propõe substituir o modelo linear de extração de recursos, uso e descarte por um sistema regenerativo, no qual produtos e materiais são mantidos por muito mais tempo. E pensando nisso, com esse propósito que nós, da Enactus Brasil, em parceria com o Instituto Horizon Social, lançamos a segunda edição do Prêmio Geração 360 Graus, um hackathon para o desenvolvimento de protótipos e projetos voltado para a economia circular. Na sua primeira edição, foram envolvidos 21 universidades, 28 cursos de graduação, 32 cidades e 14 estados brasileiros. Isso tudo com o apoio e protagonismo de mais de 90 estudantes universitários. Com todo esse sucesso, a sua segunda edição também estamos com muitas novidades. Dentre elas, a expansão para mais regiões brasileiras, o que vai possibilitar um impacto muito maior, e também vamos atingir Paulínia, Sorocaba, São Gonçalo, Nova Iguaçu, João Pessoa, Rosário do Catete, Maceió e Porto Velho. E sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados especiais. João Aldi, que é um executivo com mais de 30 anos de experiência em posições de liderança no Brasil e também no exterior. Atualmente, ele é VP de Economia Circular na Horizon Valorização de Resíduos e também conselheiro do Instituto Horizon Social. João, se apresente um pouquinho mais para a gente, por favor. Claro, Advânia, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu comecei minha carreira na Shell, a empresa de petróleo, fiquei 11 anos, depois saí, trabalhei rapidamente no setor farmacêutico, saí, fui para a Companhia Siderúrgica Nacional, depois estive na Alphaville Urbanismo, fui presidente da Parmalat, fui presidente de uma siderúrgica fora do Brasil, voltei e participei do início da história da Horizon, né? A Horizon foi uma empresa chamada Rastec no passado, a empresa chamada Fox adquiriu, a gente fez o turnaround, eu saí, morei fora, fiz mais umas atividades, tive um fundo, tive algumas outras coisas e voltei agora para a Horizon. É uma empresa que está listada na Bolsa e tem enorme sucesso. E a gente tem todo o prazer aqui, em nome da Horizon e através do Instituto Horizon Social, de participar desse livecast, junto com o Marcelo. Seja muito bem-vindo, João. Marcelo, que é CEO da Indústria Fox Economia Circular, presidente do INEC, Instituto Nacional de Economia Circular, professor, escritor, palestrante, conselheiro e diretor de meio ambiente do Ciesp Jundiaí e membro do Departamento de Desenvolvimento Sustentável do Fiesp. Seja muito bem-vindo. Se apresente um pouquinho mais para a gente, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, um grande prazer poder estar aqui. Adi, cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo em seu nome. Também gostaria de cumprimentar aqui o meu colega. Que carreira brilhante. A minha carreira é um pouquinho diferente. Eu inicio como ajudante de produção numa empresa que fabricava válvulas de aerosol. Fico lá durante 10 anos, até que um dia eu fui convidado para empreender, para construir uma indústria de reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos, há 15 anos atrás. Uau, que desafio. Porque no final, quando você falava de eletrônico, as pessoas falavam, mas o que é lixo eletrônico? É spam. Então começamos a construir um mercado com uma visão industrial. Hoje, nós estamos consolidados, uma empresa que cresceu de uma maneira suntuosa, com muita qualidade. Eu tenho o maior orgulho de dizer que nós já estamos no terceiro ano consecutivo com o selo GPTW, ou seja, uma empresa de reciclagem que efetivamente está como uma das grandes empresas para se trabalhar, e hoje nós estamos nos posicionando como uma mineradora. Nós não entendemos mais que nós somos um reciclador, mas um minerador urbano, o que efetivamente tem abrido completamente o horizonte. Atualmente atuo como CEO, já com a projeção de talvez ficar somente como conselheiro, dado o tamanho da organização. Então é isso, vai ser um grande prazer poder participar, compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento com todos vocês.
Ai, que ótimo. Aqui a gente vai falar um pouquinho de economia circular e eu vou puxar um pouquinho de como os nossos Enactus vão desenvolver os projetos para poder participar do edital. E eu queria começar abrindo o nosso jogo de pergunta para os Enactus que estão aí ansiosos para poder fazer as perguntas no QR Code. Calma um pouquinho, a gente tem perguntas aqui para seguir, para tirar as dúvidas de vocês. E a primeira pergunta para os dois é: como que vocês definem economia circular hoje? João? Posso começar? Até porque minha área chama-se economia circular, eu tenho uma visão bastante ampla desse assunto, né? Assim, eu acho que quando você está numa empresa de meio ambiente que tem 17 aterros, e o Brasil ainda tem um percurso enorme para chegar nos aterros, que hoje a gente chama de ecoparques, porque eles integram diversas operações dentro da área onde tem o aterro, a gente tem 40% do lixo indo para lixão no Brasil. Então, tem um desafio enorme até chegar onde eu estou na economia circular. Quando a gente bota o lixo no aterro e usa os subprodutos, incluindo o biogás, para fazer energia e para produzir biometano, e que a gente fala, puxa vida, saímos do lixão, viemos para o aterro, a gente tem que pensar na economia circular e falar assim, tem um monte de coisa para fazer com lixo antes de ir para o aterro. E é essa a minha função dentro da empresa, é essa a função da economia circular dentro da sociedade. Como eu valorizo o resíduo antes dele ser aterrado. É ótimo ir para aterro, ambientalmente correto, espetacular, precisamos. Mas tem uma cadeia de valor aqui que é fruto de você fazer a coleta dos resíduos corretamente para que eles estejam disponíveis para reaproveitamento. Se não pegar o resíduo, não tem reaproveitamento. Se o resíduo eletrônico não for para a caçamba correta, o Marcelo não consegue fazer o trabalho dele de mineração e reaproveitar aquilo ali que é muito valioso. Então, eu diria que a economia circular tem várias vertentes, desde o product design até a cadeia de reaproveitamento e reuso, mas, para mim, o grande desafio é como é que eu chego nesse produto, como é que ele é disposto corretamente para ser coletado. Como o João mencionou, não é uma coisa simples. E como que nós encaramos isso, tanto profissionalmente quanto academicamente, quando nós estamos criando, escrevendo e fazendo publicações? Nós entendemos economia circular como o próprio nome já diz, economia. Então, o primeiro ponto é o modelo econômico. Esse modelo econômico, ele se debruça sobre conceitos técnicos que eles circulam recursos de uma maneira sem a necessidade de novos inputs, ou seja, de novas extrações. Isso faz muito sentido e, para mim, é um caminho que não tem volta, e por esse motivo que nós temos que olhar como modelo econômico. Por exemplo, eu questiono até a métrica do PIB. Quando você analisa o PIB é um indicador conhecido em 180 países, que ele mede a economia linear, porque ele mede consumo, gasto público, investimento e balança comercial. Observe que você tem uma das variáveis do PIB é consumo. Agora, levando em consideração que nós temos uma população crescente, projeções indicam que em 2050 teremos 13 bilhões de pessoas com um desejo de consumo latente. Como iremos movimentar a economia com os modelos que nós temos até hoje? Então, para mim, economia circular é um modelo econômico que precisa ser repensado em todos os aspectos. Logística, design de produto, engenharia de produto, modelos de negócio, toda a questão de compartilhamento de materiais, reuso, remanufatura e a reciclagem. Muitas vezes as pessoas conectam economia circular com reciclagem. Não. Reciclagem é quando tudo falhou. Nós temos que pensar como um modelo econômico, ampliar muito a nossa mente, debruçar sobre conceitos e, por esse motivo, a importância do trabalho que vocês estão fazendo para ampliar esse conhecimento sobre economia circular. É muito legal trazer essa diferença, né, de reciclagem e economia circular, porque eu acho que às vezes acaba confundindo. E puxando um pouquinho da definição que você trouxe, João, eu queria entender que a partir dessa definição de economia circular, como que você vê as aplicações práticas e contribuições para enfrentar os desafios ambientais e climáticos, especialmente no contexto que o Instituto Horizon trabalha, né, considerando o edital e tudo mais, mas o que mais vocês estão fazendo para além disso? Já há muito tempo na Horizon, a gente tem tentado impactar positivamente o entorno dos lugares onde nós operamos. E de um tempo para cá, o Instituto focou em jovens, né? E eu gosto muito do nome do nosso projeto aqui, né, do Prêmio Geração 360 Graus, porque realmente hoje os jovens pensam
olhando em todas as direções, né? Mudou muito, né? Antigamente, a própria escolha de carreira era muito simples. Você tinha 6 carreiras, né? Hoje em dia você tem dezenas de carreiras, né? Muitas não têm nem necessidade de fazer universidade, de fazer faculdade. Tem áreas técnicas, tem áreas especializadas. Você não precisa necessariamente fazer uma universidade para ter uma carreira. Então, o mundo mudou muito. E acho que a Horizon vem se adaptando e ajudando o Brasil a se adaptar. O lixo disposto no lixão tem um impacto ambiental e na saúde pública brutal. Ele tem um custo para hospital, tratamento, SUS, né, que as pessoas acabam sendo impactadas negativamente no básico, lembrando que existe um desafio paralelo ao lixo, que é o saneamento, onde as privatizações têm ajudado a acelerar o processo, né? O Brasil tem avançado nisso com base nas privatizações. Mas se você coloca o produto no lixão, eu não consigo, como o Horizon, ou o sistema regular de coleta e tratamento de resíduos, não consegue nem acessar o resíduo. E aí temos um problema, porque você não impacta os benefícios da economia circular e desperdiça o que está indo para aterro sem ser necessariamente valorizado. Eu gosto muito de dar o exemplo, tem 2 exemplos que eu gosto de dar. Um é a lâmpada. Antigamente a lâmpada, eu sou um pouco mais velho, lembro disso, muitos não vão nem saber o que eu estou falando, mas a lâmpada, você comprava uma lâmpada, você colocava ela e ficava torcendo, 25 dias, 30 dias, fazia um barulhinho e queimava o filamento. Hoje em dia você bota uma lâmpada LED, ela dura 4 anos, 5 anos. Né? Para você é ruim, né? No teu negócio de reciclagem eletrônica. Então, assim, por quê? Porque foi pensado no desenho do produto. O desenho do produto mudou e impactou radicalmente na forma que você trabalha a reciclagem e o reuso daquele produto. Outro é um celular. As pessoas às vezes trocam de celular por causa da câmera. Por que o módulo da câmera de um celular não é attached, não é descartável? Você tira, bota a câmera nova e continua com o seu celular. Não é pensado para isso. É pensado para você trocar o celular. Então, eu dei 2 exemplos bobos, mas como o desenho do produto lá atrás impacta no que está acontecendo aqui. Então, isso tudo somado, sem dúvida, tem um impacto no clima. E a gente sabe que essa soma de pequenas coisas não tem um grande vilão. Não tem um grande vilão. Você não vai resolver o troço com uma ação. É uma soma de ações e a gente está tentando fazer a nossa parte como Horizon. Isso é muito importante, essa questão da soma de ações. Isso entra muito com o que nós, Enactus, estamos tentando fazer, né? Cada time ali fazendo o seu projeto e tentando mudar o mundo de alguma forma em relação a isso. E eu gostei muito do ponto que você trouxe em relação que vocês não têm acesso digamos, o descarte, né, no lixão, e isso acaba influenciando diretamente. A gente tem muito a visão de que é só ir lá buscar e a gente vai conseguir reciclar e tudo vai girar perfeitamente, né? E aí eu quero voltar um pouquinho desse tópico também para você, Marcelo, que quais são as práticas de economia circular você tem considerado mais eficientes e relevantes, sabe, assim, para o uso de recursos? Legal, é uma excelente pergunta, mas antes que eu possa avançar, eu gostaria de fortalecer a mensagem que o João fez alguns minutos atrás para todos os nossos alunos, vamos dizer assim, que estão nos assistindo. Quando você pensa de economia circular, e pensa em economia circular, por favor, não pensem em algo isolado. Por esse motivo que eu gosto de tratar como modelo econômico. Então, quando vocês forem escrever projetos, quando vocês forem estudar, por exemplo, quem está olhando para a contabilidade para um modelo de economia circular? Quem está olhando para o marketing de uma empresa que trabalha com modelo circular? Ou seja, quando nós estamos falando de modelo econômico, todas as áreas do conhecimento precisam ser pensadas para a circularidade, porque senão nós não estamos fazendo economia circular, nós estamos tentando circularizar o linear. Ou seja, eu tenho um modelo linear que eu estou tentando dar uma arredondada nela, e aí você fica flertando com o greenwash. Então, não vamos pensar somente em projetos de recuperação de material, vamos pensar em projeto de design de produto, vamos pensar em projetos de contabilidade, vamos pensar em projetos de marketing, vamos pensar em projeto de comunicação, ou seja, todas as áreas de uma empresa. Por exemplo, o RH de uma empresa que trabalha com economia circular, ele tem que pensar exatamente como o RH de uma empresa que trabalha com economia linear? Eu posso te afirmar que tem coisas que são diferentes. São conceitos diferentes. Agora, avançando na nossa conversa, eu até vou pedir para você repetir a pergunta para mim, por gentileza. Eu queria saber, na sua experiência, quais são as práticas de economia circular que têm se mostrado que são mais relevantes para o uso de recursos, sabe? Que são mais eficientes. Perfeito. Uma coisa muito importante é o seguinte,
aqui você tem que separar o que nós estamos falando. Quando você pensa de economia circular no conceito da Ellen MacArthur Foundation, que é uma grande referência, ela tem algo chamado diagrama borboleta. O diagrama borboleta ele separa em ciclo técnico e ciclo biológico. No ciclo biológico, nós estamos falando, por exemplo, de uma coisa que eu imagino que impacte muito o João, que é resto de alimento. São coisas orgânicas. No ciclo técnico, nós temos tudo que é ferro, alumínio, plásticos, cobre, produtos. Então, nós temos que separar esses dois conteúdos para que eu possa responder a sua pergunta. Quando você vem para o ciclo técnico, então, eu gosto de defender que temos que pensar em recuperação como uma mineradora. E isso, para mim, é muito inteligente. Por quê? A mineração tradicional, às vezes, você precisa movimentar 100 toneladas de terra para você conseguir 1 tonelada de cobre. Isso, para mim, é impensável. Movimentar 100 toneladas para conseguir 1 tonelada. Se eu trabalho com a recuperação em eletrônicos, essa relação é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas eu preciso pensar em tecnologia para isso. Então, eu não posso pensar em economia circular, na recuperação, por exemplo, de materiais, com uma cabeça que seja muito distante de uma mineradora. Porque, no final das contas, eu estou fazendo mineração. Então, as práticas que eu tenho para dizer para você é tecnologia. Precisamos focar em tecnologia, precisamos focar em estudos técnicos, precisamos de engenheiros formados para a recuperação de materiais, engenheiros formados para a economia circular. Tenho provocado muito isso. Já imaginou que bonito? Engenharia de economia circular seria um grande avanço. Então, a minha resposta assertiva é tecnologia. Não, muito legal. E aí eu só queria dar uma dica agora para os Enactus de coisas que vocês falaram aqui que são muito importantes. Eu acho que quando a gente vai construir um projeto, a gente pensa muito no produto final aqui, que seriam os produtos da reciclagem. A gente nunca tá pensando no meio, em como seguir isso numa economia circular mesmo. Então eu queria dar uma dica para eles que vão escrever os projetos pro edital 360 graus, que é, pensem como um todo, igual eles falaram aqui, pensem no processo do marketing, pensem no processo do RH, pensem no modelo de negócios do projeto de vocês e trazendo um pouquinho mais pro edital, que eu acho que é o que todo mundo tá querendo escutar agora. Eu vou trazer uma pergunta que é um pouco mais voltada para isso, que a gente já entende agora o que é economia circular, já tem um pouco mais de noção sobre o que é esse termo. Eu queria entender de vocês, que na experiência de vocês, quais são as iniciativas de economia circular têm gerado um pouco mais de resultados concretos na redução e emissão do uso de recursos, e eu queria que vocês dessem uma dica para os Enactus se inspirarem para poder escrever o projeto deles. Então, quais são essas instituições que estão reduzindo e como que eles podem se inspirar nisso? Tá, Oad, eu não posso deixar de pegar 2 pontos aqui do que o Marcelo falou, que eu gostei muito. Ele primeiro falou que você tem que pensar na cadeia econômica da economia circular, e eu não posso deixar de falar que existe aqui um problema regulatório. A gente não tocou ainda, espero que a gente não toque, porque é muito longo, mas assim, eu só vou falar um ponto. É louco você pensar que um produto que já morreu, que foi reencarnado, ressuscitado, paga imposto de novo. Ele já pagou imposto a vida inteira, morreu, eu fui lá e reencarnei, pronto, paga de novo. Então, isso para mim é um problema estrutural. Na verdade, é um contrassenso. É um contrassenso. É um contrassenso. Total, mas tudo Se bem. reutiliza o produto, ele paga imposto novamente? Tudo. E a nova reforma tributária, ela vai numa direção ainda contrária, porque no maneiro que está a nova reforma tributária, o material reciclado paga o mesmo imposto do material virgem. Loucura. Então, e o outro ponto, buscando um gancho dele, e aí já entrando na pergunta, ele falou que na parte técnica, a gente tem que pensar em como minerar, porque ele está falando do que ele conhece muito, mas isso vale para todos os tipos de reciclagem. Então, quem está nos ouvindo, assistindo e está pensando em fazer um projeto, eu diria que 80% das tecnologias e equipamentos de reciclagem nasceram de pessoas pensando aquilo e não de grandes empresas fazendo os processos de reciclagem. Por quê? Porque é muito novo. Porque é rudimentar, é artesanal, começa assim. Né, como o Marcelo contou que começou e hoje tem um extraordinário sucesso, alguém começa, desenha uma máquina, consegue tirar ali um pouquinho de cobre, como eu estou vendo um projeto agora de uma pessoa que conseguiu pegar o saco de cimento que hoje vai para o Botafora, junto com o resíduo de construção civil, porque ele sujo de cimento não serve para reciclar em papel, que ele estraga a massa de papel, e a pessoa está bolando um jeito de tirar o resíduo de cimento e aquele papel ser reciclado. É um papel de fibra longa de enorme valor. Então, muitos e muitos e muitos projetos de reciclagem começam de pessoas pensando. Então, tem uma enorme oportunidade para vocês que estão pensando em projetos de pegar uma cadeia, de pegar um produto, de pegar um processo e falar, deixa eu ver se tem alguma solução nova. Eu recebo lá
toda semana uma solução espetacular de alguma coisa. Muitas não saem do papel. Eu tenho startup, já tive, sou conselheiro de startup. É assim mesmo. Você começa a sua startup, começa o seu projeto, vai mudar no meio do caminho, não desanima. A gente chega lá e a nossa oportunidade aqui de fazer o hackathon é brilhante, porque você vai conversar com gente que entende. Eu e o Marcelo vamos estar analisando os projetos também para ajudar todo mundo a pensar. Isso é ótimo, né? E olha, vocês estão com uma análise de peso, então as submissões de vocês vão subir um pouquinho o nível. E eu queria ouvir de você também, Marcelo. Como nós estamos falando do mesmo tema, não tem como um não ir complementando o outro. Exato. E a minha dica nesse caso é o seguinte: olhe primeiro para a legislação atual. Porque eu já me deparei com muitos projetos que ele até constrói um projeto que faz muito sentido. Mas quando ele vai implementar, ele se depara com a legislação. Então, olhe para a legislação. A legislação brasileira, ela é muito robusta, mas nem sempre óbvia. Então, E nem sempre aplicado. Então, pega uma legislação, analisa a legislação e começa a construir o projeto a partir dali. Porque se você construir um mega projeto, mas ele for contrário à legislação, o seu projeto é um natimorto. Não importa o quão bonito ele seja. Então, por exemplo, vamos fazer um projeto de recuperação de materiais em equipamento eletroeletrônico. Antes, analise a legislação de eletroeletrônico. Estou dando um exemplo de eletroeletrônico que é a minha vida. Mas, por exemplo, quero fazer um projeto de recuperação de material orgânico em coleta seletiva. Existe alguma legislação para isso? Existe. O que ela diz? Constrói a partir dali. Não existe. Ok, você está livre para construir. Mas não adianta você construir alguma coisa que não esteja dentro das 4 linhas da legislação brasileira. Então esse é um ponto de muita atenção, porque senão você pode construir uma coisa brilhante, não aplicada. O que a gente chama de natimorto. Eu acho que é um ponto muito importante que vocês trouxeram sobre legislação, é que quando a gente vai construir projeto, e agora eu falo muito de um lado da Enactus mesmo, como Enactor, é que a gente tem uma ideia e a gente acha que a nossa ideia agora ela vai mudar o mundo e a gente nunca se ampara muito na legislação. E é o que pode estagnar os projetos nas fases que a gente tem aqui dentro, né? A gente tem algumas fases para o projeto poder avançar. Então eu acho que é uma dica muito boa, eu espero que todo mundo esteja anotando sobre isso, é a legislação. E vocês trouxeram um ponto importante que é essa questão do imposto. E eu queria entender, não aprofundando muito, porque você falou que é um tema longo, mas o quanto isso pode impactar os projetos que a gente está pretendendo criar. Por exemplo, como que esse imposto impacta diretamente, quais são as formas de uso, como que ele é cobrado, só para a gente poder entender se está fazendo sentido com os projetos que a gente está querendo criar, ou se a gente vai ter que voltar um passinho para trás e pensar em outras alternativas de projetos. Vou tentar falar em uma frase só para não me estender, depois vou falar uma outra coisa que eu acho importante para quem tá nos ouvindo. Mas, assim, o imposto na indústria intermediária como nós, principalmente quem está bem no início, que é tirar o reciclado e vender para a indústria de transformação, ele vira totalmente custo. Eu não tenho como acreditar e debitar. É diferente lá no final da cadeia de uso que alguém acredita e debita, principalmente o ICMS, que é que vai virar IVA de acordo com a nova reforma tributária. Então, assim, não é justo que a gente tenha um esforço brutal para tirar, para minerar, para separar, para triar e tenha que pagar como custo um imposto de um produto que já foi tributado a vida inteira. Em resumo, é isso. Tá? Tem muita gente olhando isso, mas é um tema que tem que avançar. Tá? O Brasil tem inúmeras legislações, Política Nacional de Logística Reversa, Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito bem feitas, estão avançando muito, mas é tanta informação que quem está no ramo às vezes se perde. Né? Então a gente tem que acompanhar isso. Antigamente tinha um livrinho que chamava IOB, você ia adicionando, lembra disso? Você ia adicionando as páginas das mudanças na legislação. Hoje em dia não tem mais livrinho na internet, então é muito difícil acompanhar, porque cada dia tem uma regra nova. Voltando nas dicas para as pessoas, eu acho que a indústria de petróleo é um bom exemplo. A indústria de petróleo começou investindo em conjunto, você pega um posto de petróleo, tem 8 donos, você vai olhar por quê? Porque é um risco danado de você furar e não ter nada. Então você une esforços, une capital, porque se furar nesse, você ganha no outro, né? E você está sócio em vários. Juntem em grupos. Várias cabeças pensam melhor que uma. Né? Dilui esforço. Às vezes não tem tempo, às vezes está na aula, às vezes está fazendo o seu estágio. Então, para fazer um projeto bem feito, junte um grupo bacana, que tem alinhamento. Multidisciplinar, muito bem lembrado. Bota alguém que saiba fazer conta bem, que olhe os impostos. Bota alguém que saiba ler as leis. Junta essa turma, eu tenho certeza que o projeto vai ficar campeão. Bom, que empresa hoje que tem 20, 25% de margem líquida? Imposto é um dos principais custos.
E foi o que o João colocou muito claro. Nesse mundo, nesse setor, ele não tem creditação, ele é custo direto, é igual a custo. Então, quando forem construir os business plan, business case, para mostrar a viabilidade, precisa considerar a tributação. E ela é pesada. E, na verdade, na grande maioria das vezes, é ela que inviabiliza o projeto. A maior inviabilizadora de projeto se chama tributação. Concorda, João? Concordo. Então, quando eu assumi como CEO da companhia, um mentor meu falou o seguinte, que eu precisava de 2 braços, um direito e um esquerdo. Falou, no direito você coloca um advogado, no esquerdo você coloca um contador. Todo o restante você vai dar conta. Mas você precisa de um advogado. Por quê? Analisando a legislação. Colado na legislação. E um contador, analisando os números, administrando bem os números. Isso é segredo. Você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você não estiver andando em cima da legislação e você não tiver com os números bem analisados, bem contabilizados, você não consegue prosperar. Então, um bom projeto, ele vai precisar ter um bom business case. Esse bom business case precisa entender a questão tributária, que no nosso setor é extremamente incoerente. O João usou a palavra injusta, eu não vou nem considerar injusto. Eu acho incoerente, porque não faz sentido nenhum eu estar querendo fomentar a economia circular, mas, por outro lado, eu estou tributando igual à indústria de mineração comum. E a indústria de mineração comum, às vezes, tem até algum incentivo que a de reciclagem não tem. Então, para mim, não faz sentido, eu acho ele incoerente. Minha recomendação é, se debruce na legislação, se debruce nos números. Eu acho que é ótimo isso que vocês trouxeram e a gente tá no caminho certo, né? O edital, ele parte da colaboração de times Enactus, então a gente vai ter a colaboração de regionalidades diferentes. Então eu acredito que isso facilite para que eles pensem de forma diferente, para que eles construam de forma diferentes. E aqui, trazendo um pouquinho mais, eu queria entender de vocês, né? A gente já falou um pouquinho das dicas e a gente falou de desafios também. Mas eu queria aprofundar um pouco mais de desafios, sabe? Nesse setor. Então, por exemplo, eu vou criar o meu projeto e eles vão criar o projeto em conjunto com os mentores dele. Quais são os desafios que eles vão enfrentar? Como que eles podem passar por isso além dos impostos, da tributação, tipo, desafios que eles podem enfrentar no dia a dia prático, sabe? Trabalhando, montando um projeto, montando até mesmo um modelo de negócios, que eu acho que é uma das maiores dores que os Enactus podem ter hoje em dia. Eu acho que o primeiro desafio, quando você vai montar um projeto, é não bloquear ideias. Deixa as ideias fluírem. É impressionante como, às vezes, de ideias que aparentemente não têm fundamento, sai uma que tem fundamento. Então, se você está num grupo conversando, deixa fluir, deixa todo mundo falar, pega a ideia, refina, dorme, volta na conversa, e no dia seguinte você vai ver outro ângulo, outra perspectiva, porque às vezes as soluções não são simples, mas elas aparecem. A segunda dica é, se o grupo for multidisciplinar e multirregional, tanto melhor. Porque aí você tem visões diferentes e você vai começar fazendo contas simples. A gente brinca que é conta de padaria. Faz as contas bem básicas. O custo é esse, o imposto é esse, o preço de venda é esse, precisa de 4 funcionários, a tecnologia é essa. Pô, bacana, não tem máquina. Ih, peraí, então vamos voltar. Aí tá faltando investimento na máquina. Vai fazendo a conta de padaria e construindo o modelo. Se a conta de padaria estiver bem feita, a modelagem vai ficar muito mais simples. Que é você pegar ela e sofisticar um pouquinho. Né? E terceiro, faz uma prova de conceito bacana. Né? Não deixa chegar no final para testar com alguém que entende do assunto. Né? A gente vai estar disponível, o pessoal do Instituto, todo mundo do Instituto entende, tenho certeza que o Marcelo tem a equipe dele. Uma besteirinha, um e-mail, uma mensagem, o que acha disso? Invisto tempo nisso. A gente vai ter o maior prazer em tentar ajudar, só para dar um flag, sim, não, acho que sim, acho que não, porque eu acho que senão você acaba perdendo muito tempo e depois, no final, você não tem mais tempo de botar o seu projeto no tempo adequado para as inscrições. Isso é ótimo saber que vocês estão disponíveis, então depois eu acho que a Enactus Brasil compartilha os contatos, porque às vezes a gente realmente, né, investe muito tempo e recurso, e eu sempre gosto de falar para os meus mentorados que tá tudo bem, um projeto não dá certo, mas eu acho que o tempo que a gente investe às vezes é um pouco frustrante. Então entender quais são os passos que a gente precisa chegar lá é primordial. E eu acho que entender também o modelo de negócio para um projeto dar certo também, eu sempre falo que é o início do projeto. Não só a ideia, mas entender como que o seu projeto vai funcionar. E eu também quero ouvir de você o que você tem para compartilhar de dicas pra gente, além do que a gente já conversou. Eu acho que hoje um bem, para mim, não sei qual que é a opinião do João, mas para mim eu acho que o recurso mais valioso que existe hoje se chama tempo. É o recurso mais escasso que tem. Então, meu conselho é MVP.
Testa. Faz pequeno, testa rápido, erra rápido. Sabe? Erra rápido. Porque aí você tem como corrigir. Uma coisa, eu escutei uma frase uma vez que me marcou muito. Todas as empresas têm problema. Boas são aquelas que conseguem resolver. Eu não imagino que você vai criar a solução perfeita porque não existe. Eu gosto também quando a gente avalia o Thomas Edison, que ele dizem a história, eu acho que é um pouco floreada, Lenda. um pouco lenda urbana, que ele errou 999 vezes como fazer a lâmpada e acertou na milésima. Então eu acho que tá muito redondo Um esse pouco de número. conta. Por contrapartida, eu acho que é isso. Não tenha expectativa que você vai encontrar a solução perfeita, porque você não vai. E não é porque você não é capaz. Não estou desafiando. Mas é porque não existe a solução perfeita. O perfeito é relativo. Então, testa rápido, escute, conviva com pessoas que estão na sua frente, aprenda e lembre-se, todas as empresas têm problema, todos os projetos têm problema. Bons são aqueles que conseguem resolver isso. Vai falhar. Eu costumo falar no meu pessoal o seguinte, pessoal, vai dar ruim. A dúvida é quando, qual o tamanho do impacto e se nós vamos estar preparados para corrigir. Essas são as coisas que nós temos que administrar. Então, vamos pegar a ideia, testa, tira dúvida, conversa, monta um fluxograma, coloca no papel, passa prova de conceito, testou, não deu certo, tenta de novo e assim sucessivamente. E um dia de cada vez. Todos os dias eu chego na empresa pensando que eu vou fazer uma coisa, eu faço 10 outras, que eu pensei que eu ia fazer, não fiz. Não sei se acontece com você Mesma lá. coisa, igualzinho. Mas eu acho que é um ponto importante essa questão do MVP, que muitas vezes, por exemplo, eu sou mentor, então eu auxilio muito no processo de inscrição de editais, eles têm medo de colocar o tempo de teste dos projetos. Então, eu vou lá descrever o meu cronograma, eu vou colocar que eu vou testar, eu vou entrar em fase teste 3, 4 vezes. Então, assim, é muito importante que coloque isso para estruturar e para ver se é realmente aquilo. E mudar a rota também no meio do caminho, eu também acho que é importante. Comecei por um caminho e não deu certo. Vamos mudar para ver onde a gente vai chegar. E eu queria voltar um pouquinho agora. A gente teve o Eneb esse ano, que foi umas 2, 3 semanas atrás, que foi em Belém, que vai sediar a COP30. E eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês em relação a isso. Como que vocês acham que nós, jovens empreendedores, líderes que, criamos soluções, como que você acha que é o impacto do que a gente faz e como que isso reflete na COP? Vocês têm algum posicionamento sobre isso? Algo que vocês gostariam de compartilhar? Começar com o João. Bom, eu vou ser rápido nessa resposta. Eu tô torcendo muito para a Copa dar certo. Todo mundo. Eu só não queria perder, depois dessa pergunta, eu acho que a gente podia voltar. Eu acho que eu e Marcelo vamos ter coisas das nossas vidas muito legais. Assim, eu pensei em algumas que eu queria falar antes de acabar. Acho que o nosso tempo não está longo, depois a gente vai entrar em perguntas e respostas, mas Copa eu tô torcendo muito. Isso aí. Eu não vou nem falar o que eu penso da COP. Eu já estive em algumas. Eu vou dar um conselho. A COP ela é dividida em 2 blocos. Ela tem a Blue Zone e a Green Zone. A Blue Zone é aonde você precisa de um credenciamento especial. É onde orbita as decisões entre os países. A Green Zone ela é mais acessível. A minha recomendação é o seguinte. Entre na programação da Green Zone. Faça uma seleção clara de todos os conteúdos que façam sentido para você na sua linha de projeto, na sua visão de empreendedorismo e vai assistir. Dedique esse período para desconecte o celular. Não precisa, hoje nós temos muito a questão de ficar no celular, às vezes fazendo propaganda de onde nós estamos. Vai para lá e aproveita, porque apesar de ser algo realmente desafiador, e com certeza será desafiador, isso não vai mudar o fato de ter muitas pessoas brilhantes com o microfone na mão. Eu acho que é uma oportunidade de você ouvir pessoas brilhantes. Então, vai para a Green Zone, que você pode entrar. Faça uma lista clara, estude previamente quem vai falar, quem não vai falar. Entre no LinkedIn dessas pessoas, veja quem são. Monte uma agenda, aproveite para aprender. Perfeito. Então, eu vou voltar um pouquinho agora. Eu vi, assim, que a gente falou muito sobre
como faz, quais são os maiores desafios, mas eu queria que vocês falassem para mim as inovações promissoras, que vocês acreditam que no futuro a gente vai ver muito sobre isso dentro da economia circular. Quais são as inovações dentro desse setor que são muito promissoras para o futuro daqui 5, 10, 20 anos? Acho que tem nos mais variados tipos de produto, tem muitas tecnologias de reaproveitamento surgindo, se aperfeiçoando, né? Se tornando viáveis economicamente. Muitas vezes a tecnologia é muito bacana, mas não é viável economicamente. Acho que a gente está avançando muito nisso. Eu vou citar um exemplo que eu acho muito bacana. Recentemente eu participei do Congresso de Indústria de Cimento. E a gente viu que a indústria cimenteira tem uma meta de descarbonização de até 2050 ter 55% de combustíveis não fósseis nos seus fornos. Se você busca biomassa, cavaco de madeira, né, esse tipo de... Se você busca outros chip de pneu, que você tritura pneu e usa no forno, eles não conseguem dar conta desse volume. Só tem uma coisa que resolve esse volume: lixo. E a gente tem, na Horizon, 2 tipos de combustível derivado de resíduo, que é o CDR. Um é industrial, onde a gente pega resíduos de mais valor agregado, mais complexos de trabalhar e que geram um poder calorífico maior. E tem um ganhão de oportunidades no resíduo urbano. Quando você pega uma linha de triagem, como nós temos em Jaboatão, de 100 toneladas por hora, são 1.200 toneladas por dia, são 30.000 toneladas por mês. Isso é um tamanho de um aterro. E a gente passa na linha, tira os reciclados, tira o orgânico, volta para o aterro, ele vai gerar biogás, e daí energia e biometano. E pega a parte seca e transforma em combustível de resíduo, eu estou dando um aproveitamento quase de 100% naquele lixo. E aí, eu acho que para cumprir as metas de descarbonização da indústria cimenteira, o lixo urbano vai ter uma função enorme, que a gente chama o CDR-U. Então, essas tecnologias, a viabilidade, a forma como nós recebemos, o lixo na Europa entra a 100 euros a tonelada. E no Brasil, beira os R$100. Então, você fechar a conta de tecnologias europeias no Brasil, com as tarifas existentes, não consegue. Além do que, os financiamentos lá têm uma taxa de juros inexistente, às vezes, estimulada por causa da indústria de reciclagem, e muitas vezes é dinheiro de fundo perdido. No Brasil existem algumas linhas, sim, tem um esforço de FINEP, de BNDES, de tentar ajudar, mas difícil acessar esses capitais. Então, a conta para fechar no Brasil é mais complexa, mas eu acho que esse futuro chegará. A gente vai ter que usar o lixo urbano para isso. Tá? Então, esse é um caminho muito bacana. O segundo caminho, que eu acho que a gente vai ter aqui ainda na nossa discussão uma conversa sobre isso, é o biometano. Eu deixo, então, para a próxima pergunta. Bom, o João, você viu que ele automaticamente falou da área dele. Eu vou trazer agora para o meu setor. Eu acredito que a gente está... Vamos dizer que nós estamos na maturidade, começando a chegar na maturidade da 4ª Revolução Industrial. São aí aproximadamente 15 anos já, desde o termo cunhado lá pelo professor Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial. Então você vai ver que as tecnologias da 4ª Revolução Industrial, elas estão começando a ficar maduras. Naturalmente, todas as vezes que elas ficam maduras, elas começam a ser tecnologias impulsionadoras para uma nova revolução. Historicamente falando, cada revolução antecipa a próxima. Hoje nós estamos com algo que ainda não se considerou um novo marco, mas eu acredito que ela vai colocar um marco, talvez uma 5ª revolução. Eu só não sei se eu me sinto confortável em falar industrial. Talvez uma primeira revolução, eu até abordo isso no livro, uma primeira revolução civilizacional. A inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai poder contribuir para que nós possamos ter acesso a alguns determinados itens ainda no que nós chamamos de upcycle. O que significa isso? Vamos imaginar que você tem na sua casa um equipamento eletroeletrônico que quebrou um botão. Nós estamos trabalhando com isso já, com essa tecnologia. E você não encontra mais aquele botão. Mas o equipamento está 100% funcional. Então você, com inteligência... Eu não tenho como, por exemplo, na minha linha de triagem, colocar o seguinte, olha, a hora que aparecer o botão da letra F do computador modelo tal, você separa porque a AD está precisando desse botão.
mas a inteligência artificial com uma robustez de processamento consegue pegar a sua solicitação e no momento da triagem falar o seguinte, eu preciso dessa tecla F. E aí o operador pega a tecla F e eu mando a tecla F para você para que você substitua no seu computador. Então, tecnicamente falando, eu estou dando um exemplo muito aplicado ao meu setor, mas nós ainda não conhecemos, do mesmo jeito que eu falo que a gente ainda não aprendeu a trabalhar com redes sociais, eu acho que a gente ainda está no processo de maturidade. Inteligência artificial é algo muito novo. Então, é importante começar a pensar em economia circular debruçada sobre conceitos de inteligência artificial. E mais do que pesquisa, e mais do que simplesmente para elaborar um texto, mas para criar modelos de circularidade. Modelos, como recuperar material, como utilizar isso para maximizar, principalmente no que tange a memória. O operador ele tem uma memória limitada, ele não vai conseguir. O ser humano tem uma memória limitada. A inteligência artificial não. Então, a princípio, eu acho que é uma tecnologia que, sem dúvida nenhuma, ela veio para mudar as nossas relações, a maneira como pensamos, como nos comportamos, como criamos, e sem dúvida nenhuma tem que ser considerada na economia circular. Você me lembrou aquelas lojas de cemitério dos azulejos. É igualzinho. Igualzinho. Exatamente. Eu vou abrir agora para as perguntas, vou ver com a voz do além se a gente tem alguma pergunta. Voz do além. Oi, gente, estão ouvindo a voz do além por aí? Só para repassar aqui para os nossos convidados, nós temos mais de 60 pessoas assistindo. Várias perguntas aqui chegaram sobre vários assuntos que vocês já trouxeram. A galera ficou mais curioso por alguns pontos. E para estimular aí o pessoal que está assistindo a gente, não recebemos pergunta de ninguém da região norte nem da região sul. Então, a galera que está aí nas pontas do Brasil, estamos contando com vocês porque ainda somos o Brasil que pulsa, né? Então, vamos lá. Eu e a minha segunda voz do além que tá tossindo, manda oi. Oi, gente, tudo certo? A gente separou algumas das perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta da Letícia, da USP Cidade Universitária, né? Representando aqui a região sudeste. É uma pergunta com exemplos aqui, né? Ela comentou: recentemente houve a inauguração do Centro de Desmanche Veicular Circular em Osasco, que promove o desmantelamento sustentável de veículos, reutilizando peças e reduzindo impactos ambientais, né, de carros antigos. Como essa ideia poderia ser atrelada a um novo projeto da Enactus? Então, como que pode usar essa ideia de desmantelamento de veículo para, de fato, entrar em algum projeto de economia circular? Eu acho que a pergunta vai um pouco de encontro aos projetos da Enactus, mas eu ajudo a responder aqui. Eu já tive em centros de desmanche de carros, tive um na Bélgica, o índice de recuperação chega a 96%. 96% do que tem no carro você consegue separar e reaproveitar, incluindo os eletrônicos, né? E aí isso está muito de encontro à indústria onde o Marcelo está. Então, assim, eu acho que a indústria de desmanche, ao fim da vida útil de equipamentos, motores, né? Isso tudo é muito bacana, mas tem que ter um drive. O drive principal de desmanche de carros é o reaproveitamento do aço na indústria de aços longos, né? Onde no Brasil nós temos indústrias muito competentes. Gerdau. Então, assim, acho que é muito bacana lembrar que tem um drive principal daquele desmanche e os outros são acessórios. No caso dos carros, o aço é que puxa a fila. É muito importante reaproveitar o aço dos carros e aí vai para o forno elétrico, derrete e vira aço de novo, infinitas vezes. É uma boa pergunta, Letícia. Parabéns. Eu gostaria de dar um ponto de atenção. É um termo que eu trato no meu primeiro livro de economia circular. Existe um conceito chamado obsolescência programada, que todos vocês conhecem, e um termo que eu utilizei no livro, eu chamo de obsolescência tecnológica. O que é obsolescência tecnológica? É quando aquele item não tem mais viabilidade tecnológica. Então, por exemplo, hoje faz sentido eu fazer recuperação de peças de um Discman? Não faz mais sentido. Então, tem que olhar para esse centro com o entendimento de sobrevida de carros que já existem. Mas aqui tem um ponto delicado da economia circular, que é a eficiência energética. Então, eu também não faz muito sentido a gente prolongar a vida de algo que é energeticamente ruim.
Então, com hoje o advento do veículo elétrico, observe, eu quero deixar muito claro, eu não estou contra o reaproveitamento de peças, eu só estou apimentando a discussão e colocando alguns conceitos teóricos, tá? Do conceito que eu mencionei de obsolescência tecnológica. Então, imagine, eu tenho um equipamento que ele consome combustível fóssil. Esse é melhor eu mandar para o canal da reciclagem, para um down cycle e não para um upcycle. Então, é muito importante você ter esse entendimento. A recuperação de peça é legal, muito bom, mas não tire da sua mente a questão de eficiência energética. São os fatores de input de diagrama borboleta. Às vezes, reaproveitar, você gasta mais energia do que destruir. Exatamente. Tem que pensar sempre essa coisa. Você vai reaproveitar e você vai colocar, você vai dar sobrevida para um carro que está consumindo combustíveis fósseis e emitindo CO2 pra caramba. Então você tem que olhar o todo. Eu sempre falo, eu gosto desse exemplo nas minhas aulas, tá? Às vezes a gente chega em casa, a esposa fala assim, querido, eu tiro o lixo. No mundo, não tem tirar o lixo. Então você precisa pensar na economia circular, uma fronteira bastante ampla. Não limite só, não foque. Olhe amplamente. É um excelente Pelo menos ponto. você sabe que o lixo vai para Horizon. Mal, né? Tranquilo. É um excelente ponto isso de pensar no que tá gastando energia e se realmente deveria gastar energia, mas também trazendo isso que o João trouxe de qual é o produto principal que se recicla ali do carro, que se reutiliza do carro, que no caso é o metal, o que o Enactor consegue reaproveitar. Então tem alguns projetos na rede, por exemplo, o Dignitar, que é um projeto que faz bolsas e acessórios através de lonas de banner. Então o que a gente do carro consegue fazer algo similar a isso? Pensem muito nisso quando vocês forem construir os projetos de vocês, entendeu? Então tenham essa visão que eles trouxeram do que realmente a gente consegue reaproveitar e qual é o nosso ponto focal ali no carro e o que a gente consegue trazer e o que a gente consegue fazer enquanto Enactor, porque tem muita coisa que realmente a gente não vai conseguir fazer, mas muita coisa a gente consegue estruturar. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Claro. E aqui eu provoco a todos os que estão nos assistindo a estudar o conceito de upcycle. Quando você pega o loop, né, entrando agora no conceito mais técnico, o loop da reciclagem, você tem lá o downcycle e o upcycle. O que é o upcycle? Eu vou dar um exemplo muito bom que nós fizemos na indústria Fox. Você tem uma geladeira. Qual é o objetivo de uma geladeira? Preservar alimentos. Como que ela preserva os alimentos? Mantendo uma temperatura baixa. Perfeito. Então, quando você analisa um equipamento de refrigeração, ele tem um monte de coisas, a palavra que eu gosto de usar é engenhocas. Então, você pega diversos materiais e a junção desses diversos materiais engenhados gera uma engenhoca que, em sua totalidade, é uma geladeira. A geladeira, por algum motivo, parou de funcionar. O óleo deixou de ser óleo? Ele perdeu sua capacidade de lubrificação? Ou seja, quando um equipamento deixa de funcionar, não significa que todos os seus componentes perderam a função. Então, hoje, nós pegamos o óleo da geladeira e eu crio um lubrificante em aerosol. Ou seja, no exemplo do carro que a Letícia mencionou, eu recomendo muito que se debruce sobre os livros para entender o conceito de upcycle, que ele é maior do que simplesmente aproveitar uma peça como sendo a mesma peça. Mas eu posso aproveitar essa peça para o início de uma nova jornada, como o exemplo que você mencionou, eu pego a lona e faço uma bolsa. Ok? Perfeito. Voz do Além, a gente tem mais perguntas? Nós temos várias perguntas aqui, mas para ser justo, eu separei 5, uma de cada região, que eu acho que para dar essa visibilidade para a galera, porque o Brasil inteiro está nos assistindo aqui, né? Então vamos lá com a pergunta da Andressa, do Nordeste, da IFPA Vitória da Conquista. Como posso reconhecer que a economia circular pode ser implementada no meu projeto de forma eficaz? Então acho que essa pergunta direciona mais, estou tendo uma ação, como eu garanto que essa ação está de fato sendo uma economia circular ou não? Vitória da Conquista, se não me falha a memória, tem uma unidade grande da Reciclanip, que faz reciclagem de pneus no Brasil, que é uma cadeia já bem madura. Para ter certeza, acho que certeza a gente não vai ter num projeto, mas você pode pensar se o problema, pensa primeiro no problema. Se o problema que eu pensei e que estou buscando uma solução, eu vou conseguir parcialmente ou completamente resolver, vou dar um insight para que alguém complete a solução com tecnologia, com equipamento, vou dar um insight num processo que pode melhorar a forma de lidar com esse problema,
Não tenta chegar na solução completa. Fala assim, eu ajudei a resolver o problema, tem um pedacinho do bloco de solução completo que eu consegui, fica satisfeita. Já é o que a gente precisa. Eu acho que nesse caso eu não tenho nada a somar e acrescentar com a resposta do João. Eu acho que é muito importante você debruçar sobre a literatura. Eu acho que essa é a melhor resposta. E aqui é um puxão de orelha para o brasileiro que, de forma geral, às vezes ele olha pouco para o conceito técnico. Lá na Fox a gente fala muito que conselho técnico não atrasa, ele encurta caminho. Então eu recomendo, pegue a resposta do João, mas debruce em livros e estude o tema. Porque aí é a sua melhor bússola. Existe uma frase que é muito citada como dita por Einstein, mas na verdade Einstein recitou. Quem disse foi Newton. Só fiz o que fiz porque estava debruçado sobre os ombros de gigantes. Eu acho que essa é a minha mensagem. A economia circular é um caminho que tem que ser construído, mas que ela precisa... Vamos nos debruçar cada vez mais nos ombros dos gigantes e dar continuidade na jornada, porque não é um caminho curto para perseguir, não. E já puxando um gancho, leia o edital completo, que tá incrível, tá? Ele vai tirar muitas dúvidas de vocês e vai ajudar vocês a terem um passo a passo de como construir o projeto para poder se inscrever no edital. Mais uma? Deixa eu só fazer um ponto aqui, desculpa, Voz do Além. O Marcelo traz uns pontos ótimos aqui. Leitura, pessoal. Eu ia falar um pouco de coisas das nossas vidas, né? Vou falar uma da minha. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Fiz engenharia de produção e economia. Fazia uma de manhã e uma de noite. E no meio do caminho arranjei estágio à tarde. O conceito de tempo para mim é um troço super elástico. Vocês não têm tempo de como eu não tem noção de como eu não tinha tempo e dava jeito de fazer as coisas. E era tudo em livro. Não tinha tablet, não tinha, né? Quer dizer assim, e ler dá para você uma flexibilidade mental que você não imagina. Assim, eu agora distribuí na minha fábrica de Jaboatão de reciclagem, é uma fábrica, é uma linha de produção, distribuí para algumas pessoas-chave, eu distribuí um livro chamado A Meta. Nossa, sério? Eu acho o máximo esse livro. Acho o máximo. Nossa, esse livro foi importante na minha vida. É o máximo para mim. E eu distribuí para todo mundo. E tá todo mundo lendo. Aí eu chego lá agora, todo mundo vem comentar do livro. É um barato isso. Leiam muito para entender as coisas melhor. Muito bom, muito bom. Boa. Posso colocar mais uma pergunta aqui? Claro. Então vamos lá. Késia da UFMS na Viraí, então a galera lá do Centro-Oeste. No cenário atual, em que as empresas precisam equilibrar inovação, responsabilidade social e resultados financeiros, quais estratégias vocês acreditam que serão essenciais para que os negócios consigam se manter competitivos e, ao mesmo tempo, gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente? Começa você dessa vez. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ele anda com o contador numa mão, ele sabe? Ele tá respaldado. Ai, meu Deus do céu. Olha, é o seguinte, tem um conceito bastante novo de administração que foi cunhado num estudo, a parceria entre Harvard e MIT, se não me falha a memória, sobre o que eles estão chamando de líder... Quando a pessoa escreve com as 2 mãos, ele Ambidestro. Ambidestro. Ambidestria na liderança. O que é ambidestria? É aquela pessoa que tem a mesma habilidade com a mão direita e com a mão esquerda. Não sei se vocês já viram alguma pessoa com essa habilidade. O que é um líder ambidestro? É o líder que consegue equilibrar a visão de futuro com a visão de presente. É por isso que esse conceito vem ganhando uma certa relevância no mundo dos executivos. Porque você não pode olhar para o futuro. E eu vou te falar uma coisa. Inovação é bonito, mas é caro. Essa é uma coisa que, assim, as faculdades falam de inovação, mas a inovação é caro. É muito caro. Então, a gente não pode olhar para o futuro e esquecer do presente, porque no presente, nesse momento, eu tô sentado aqui com vocês, o João tá sentado aqui, mas a minha galera tá lá, trabalhando, e no final das contas, eles têm uma meta para cumprir hoje. E se a gente perder a meta do dia, o João mencionou aqui, 1.200 toneladas de triagem. Se a máquina quebrar e fizer 800, acumulou 200 no pátio, 400 no pátio. Então, a gente não pode perder a operação do dia a dia, os números, os detalhes, a análise fina, e eu tenho que manter os meus olhos no futuro, na tendência. Então,
como que você equilibra isso? E aí eu vou pegar o que o João falou. Vocês estão vendo que são dois executivos já com uma meia idade, vamos falar assim, para preservar um pouco a nossa jornada, né? Nossas rugas. Mas, no final das contas, para mim, eu acredito que o João vai concordar comigo, não existe falta de tempo, existe desorganização. Então, você tem que organizar o seu tempo, priorizar o seu tempo e ser um estudante ambidestro. Não posso perder o foco de hoje sem perder o foco, a visão do amanhã. Então, como diria, né, um peixe no olho, um olho no peixe, outro no gato, mais ou menos isso. Operação, pessoal, não existe inovação futuro se a operação presente não tiver saudável. Se você perder a sua operação hoje, o controle da sua operação hoje, não tem amanhã. Então, inovação é legal, tô gostoso de participar de palestra de inovação, é motivador, mas é caro. Então, você tem que equilibrar essas duas coisas. E assim, já ouviu falar que a grama do vizinho é sempre mais verde? Olha para ela. Olha para ela, porque inovação é cara, mas copiar é barato. Então, tecnicamente falando, não inventa a roda. Olha o que está dando certo e crie soluções. Eu acho que essa é a beleza da quarta revolução industrial. A solução de conexão. Isso é legal. Porque se você pegar o conceito do Uber, na verdade, ele conectou a galera que estava treinada à habilitação. Uma tecnologia chamada GPS, carro, cliente, ele conectou um monte de coisas e criou uma inovação. Então, eu colocaria operação muito administrada, controle, dados, BI aí que veio para revolucionar nossas vidas, foco no futuro, inovação é caro, pensa em conectividade. A pergunta veio do Mato Grosso do Sul, não é? E Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a implementar e gerar alguns mecanismos bem interessantes de política nacional de logística reversa. No comércio de notas de reciclagem, é um tema sensacional, mas não vai dar tempo de falar. Quem inovou lá foi um procurador de Mato Grosso do Sul que criou um troço chamado Central de Custódia para dar rastreabilidade e controle nessas Super amigo notas. meu. Bacana, um cara sensacional. E é um estado muito bacana. E eu acho que, só fechando o ciclo aqui da resposta do Marcelo, eu acho que a empresa que introduz a tecnologia nova, a solução nova, tem que ter paciência, que aquilo é um bebê. Se você não alimentar, não tiver paciência, não aguentar o choro e não trocar fralda à noite, ele não chega lá. Então, assim, se você realmente é uma empresa que pensa no futuro, que pensa em ESG e que tem isso no seu DNA, aquela coisa vai crescer e vai gerar frutos. Se não, fica no meio do caminho. Porque o moedor de carne é cruel. O dia a dia é cruel. Então, tem que ter paciência. Eu tô querendo comentário aqui um pouco fora, mas eu tô querendo abrir um canal no Instagram. E eu tô querendo, em vez de colocar aqui aquele executivo perfeito, eu tô querendo criar assim, o executivo como ele é. Então, pessoal, Muito tem dia bom. que eu chego em casa e não quero ir pra academia. E tem dia que eu não tô a fim de levantar às 5 horas da manhã porque eu tô cansado pra cacete. Desculpa o termo. Então, assim, no final das contas, a vida ela é difícil. Tem uns dias que a gente recebe 10 não, né? Cara, Às não é vezes fácil. você recebe 10 não, literalmente. fácil. Tem dia que você chega em casa com mais não do que sim. É isso. Faz parte. Mas é isso vale para os Enactus terem paciência no processo de projeto deles, porque nós somos impacientes, tá? A gente É a geração. impaciente. Mais uma? Boa. Gente, tem mais 2 perguntas aqui, mas como eu sei que o tempo é corrido, a gente faz o seguinte. A gente faz o da galera do Norte agora, e aí a gente grava com vocês e solta no nosso Instagram a pergunta do pessoal do Sul, pode ser? Pode. E aí a gente fecha todas as regiões do Brasil. Essa pergunta é da professora Patrícia, então uma professora conselheira da rede, top 3 aí nesse último ENEB. E ela mandou qual o produto de consumo comum para o qual a logística reversa se apresenta mais desafiadora? Então, se o pessoal que for participar do edital for escolher uma coisa assim muito difícil, qual que seria o produto comum difícil de você trabalhar? Vou colocar aqui, acho que carro não vale, né? Já falamos sobre o processo. Eu vou falar uma palavra. Orgânico, comida. Orgânico mas eu pensei em outro, que é bem complexo a reciclagem. Bem complexo o reaproveitamento, porque não tem compromisso no product design de que ele pode ser reaproveitado. Têxtil. Horrível Roupa. também. Horrível, dificílimo. Horrível também. Então, se quiserem pensar, têxtil tem boas soluções. Eu penso em algumas. Observe que são 2 orgânicos, né? Então, isso é uma coisa interessante.
Quando se fala de economia circular, a maioria da galera foi para o ciclo técnico. Plástico, eletrônicos, metais, ferrosos, não ferrosos, está muito consolidado. Mas quando você vem para o círculo orgânico, você tem um mar de oportunidades. Então, por exemplo, têxtil, cara, é um passivo assim incalculável. É só você pensar quantas roupas você tem no seu armário que você não usa. Poderia ser descartado facilmente. Agora, descartar onde? Não, primeiro que tem uma parte do reuso, que a gente, infelizmente, faz pouco, né, de passar para alguém que precisa usar aquilo depois. E depois que usa, eu, por exemplo, vou triturar para fazer combustível derivado de resíduo, o têxtil engasga a minha máquina. É horrível. Porque tem fibra de nylon, fibra sintética que não rasga. É um problema, têxtil. E aí, uma coisa muito importante. Não misture jamais ciclo técnico com ciclo orgânico. Quando você mistura o orgânico com o técnico, você gera problemas absurdos. Absurdos. Compósito, de forma geral, é irreciclável. Aí, mas a roupa é compósito? Se eu pego, por exemplo, uma malha de algodão e costuro com uma linha de nylon, já tenho um compósito. Então, consenso. Para mim, resto de comida, logística reversa, extremamente difícil. Tá? E contamina muita coisa, porque uma coisa, reciclagem de plástico. Uma coisa é você tem uma sacolinha limpa, uma coisa é uma sacolinha, por exemplo, potinho de Danone, de iogurte. É uma mistura de técnico com orgânico. Você falou marca, mas assim. É o problema, pode. É um problema, mas é um problema o potinho de iogurte. Vamos, potinho de qualquer alimento. É uma mistura de dois ciclos. Então, assim, a questão do orgânico, pessoal, para mim é um grande problema. Tá? Roupa é um orgânico. O composto é super bem sacado aqui pelo Marcelo. Tem um investimento brutal, por exemplo, do pessoal de embalagem longa-vida. Agora me controlei para não falar as marcas. Eu já fui, por exemplo, uma empresa de produtos de dairy, né, de leite, não sei o que, eu conheço bem esse assunto. Então, assim, é brutal porque você tem que separar plástico, alumínio e papelão. E resíduo de leite. E resíduo de leite ou de suco. Né? Então, assim, é complicado reciclar. O pessoal conseguiu. É um ciclo que hoje funciona muito bem, mas complexo. Toda vez que você mistura materiais, é mais difícil. E aí já fica a dica para pensar nos projetos que podem ir para essa linha. E vamos para a última pergunta? Pode ser, dá tempo? Dá, bora. Deixa eu pegar aqui. E aí, já inclusive engatando, a gente já tem alguns projetos na rede que trabalham com o têxtil e também com a caixinha de leite, tá? Que bom. Então a gente tem alguns projetos que a galera já está se desenvolvendo aí e tentando novas soluções. E eles trouxeram duas coisas muito difíceis, galera, mas a gente transforma problemas em oportunidades. Esse é o foco da nossa rede. Então, Voz do Além tá dando dica aqui. Mas na última aqui, para encerrar, a Paola da URGS, então da Federal do Rio Grande do Sul, ela pergunta: qual é a melhor dica que vocês podem dar para um projeto que já trabalha com economia circular, mas que talvez se direcione para uma possível política pública? Então, que talvez saia desse âmbito empresarial e vá para uma política pública. Eu vou falar para você ter fé. Porque realmente você conseguir transformar um projeto seu em política pública, talvez de tudo que a gente falou até agora é o mais difícil. Porque realmente é um caminho muito longo, porque eu nem sei o que dizer. Resumindo, é isso. Eu só posso falar para você que é um caminho difícil. Mas você não ficou tentando pensar o que é? Eu fiquei aqui nem louco fiquei aqui. Minha tentando cabeça tá pensar o rodando a que 10 é, mil aqui, porque- mas eu tô pensando o quê? Mas assim, se você conseguir emplacar em um projeto seu Vira um vire uma projeto de política, é um lei. espetáculo. Bom para todo mundo. Bom para todo Boa mundo. sorte, tomara. Por que que eu tive essa colocação e eu não quero desmotivá-lo ou desmotivá-la? O problema é que as leis no Brasil, por ser uma característica de um país democrático, elas passam por processos muito claros. Então, num determinado ministério, eu vou falar para você o caminho muito, muito, muito resumido, porque ele é muito mais complexo do que eu vou dizer. Então, existe um draft de um decreto, por exemplo. Tu vai para consulta pública, aí tem participação da sociedade civil. Aí, uma vez que tem participação da sociedade civil,
Isso vai agora para uma análise técnica. Essa análise técnica agora provavelmente vai cair num fórum. Esse fórum, uma vez acertando o texto, aí ela vai para aprovação da Câmara dos Deputados. Ou seja, tem muitas pessoas envolvidas no circuito. Então pode partir de uma ideia boa, mas ela vai tendo muitas influências e tem que ser assim. Porque se ela não for assim, não existe um ser humano capaz de ter a visão do todo de uma nação. Então, eu posso achar que aquilo é fenomenal, mas talvez eu não consiga perceber que isso está impactando na vida do camarada que tem um apiário. Então, a importância da participação da sociedade civil, a importância de uma Câmara de Deputados, a importância do Senado é muito relevante porque você, automaticamente falando, vai ouvir todos. Eu acho que essa é a essência da democracia. E não significa que é o caminho mais eficaz. Muito pelo contrário, não é o caminho mais eficaz. Mas é o caminho que permite que todos sejam ouvidos. Então, por isso que eu falei assim, eu não acho que você está errado ou que você não deve fazer. Mas eu acho que o caminho é muito longo e provavelmente quando ele tiver êxito, ele está muito diferente do que você idealizou. Faz sentido, João? Total. Perfeito, agora encaminhando pros finais. Infelizmente, eu acho que foi um papo muito rico pra gente da rede entender como que a gente coloca isso nos nossos projetos, pra gente da rede também criar novos projetos. Eu acho que vocês trouxeram insights ótimos, principalmente de paciência e leitura, que eu acho que é o que falta muita gente Enactus, paciência. Ler também, eu acho que é muito importante pra gente poder entender o critério como um todo. E dicas de oportunidades, como que a gente vai fazer, não só criar novos projetos de economia circular, mas também como que a gente deixa os nossos projetos rodarem dentro da economia circular. E pra finalizar, além de agradecer vocês por esse papo riquíssimo, eu queria que vocês finalizassem com uma mensagem pros jovens da rede que estão assistindo nesse momento também. E eu queria também, né, nesse momento, fiquei sabendo que o Marcelo tem um livro que ele pudesse falar pra gente poder encerrar esse momento. E eu começo com você, João, que tá aqui representando o Instituto Horizon Social, que patrocina o edital. Então eu gostaria que você começasse finalizando pra gente. Foi um prazer o papo, foi super legal, foi muito bom dividir aqui o papo com o Marcelo e com a Adi. Marcelo tem visões muito bacanas, tomara que a gente consiga encontrar mais, fazer negócios, né, no futuro. Eu diria algumas coisas. Primeira, nunca é fácil, gente. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, estagiava, passei em várias empresas, tive coisas boas, coisas ruins, e passei sufoco, tive vitórias, fiquei feliz, fiquei triste. A vida é assim. Eu acho que ao longo da carreira, e vocês têm aí uma longa carreira pela frente, vai fazendo o seu quadro de referências e montando quem você é. Pega um pedacinho de um pedacinho de outro, uma experiência boa, uma experiência ruim, e vai tentando montar quem você é. Isso é o desafio da vida. É a gente montando pedacinhos e chegar em quem nós somos, como executivo, como empreendedor, como empresário, como empregado, como funcionário. Acho que esse é o desafio, né? Eu já tenho startup, sou conselheiro de startup, sou investidor, e startup, então, é um troço mais complexo, porque nunca acaba do jeito que começou. Você vai mudando ela ao longo do tempo. E a mesma coisa é um projeto. O projeto de inovação ele vai mudar várias vezes. Então, resiliência, paciência e foco. E aí a gente consegue chegar lá. Perfeito. Mentores. Tenha bons mentores. Eu acho que nada te empurra mais rápido para frente do que um bom mentor. Procure bons mentores. Eu não tenho bons mentores. Você não precisa ter contato físico com ele. Eu brinco que o meu mentor em administração foi um camarada chamado Jack Welch, da General Electric. Eu elegi ele como padrão de CEO, para mim. Meu padrão de CEO, Jack Welch. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu li tudo que ele fez. Todos os livros que ele fez. Então, assim, eu elegi. Esse camarada, para mim, é o meu padrão de excelência. Então, eu vou segui-lo. Tudo que ele escreveu, tudo que eu... E assim, eu não lia, eu me alimentava dos conteúdos dele. Ele tem um livro chamado Paixão por Vencer. Olha o título dele. É sensacional. Só que é um livro que, assim, o capítulo 3 eu acho que eu li 5 vezes. Porque eu não estava simplesmente lendo, eu estava estudando.
Então, minha recomendação é tenha bons mentores. Você mencionou do livro, eu tive um mentor que falou para mim o seguinte, escreva. Eu comecei a escrever, então hoje eu já tenho 2 livros publicados sobre economia circular, 2 com coautoria, então são 4, e estou escrevendo um livro sobre marketing. Nós batizamos de Marketing 6.0, extremamente ousado esse título, porque a gente está meio que dando o próximo passo de Kotler, que é o considerado o pai do marketing. Eu tive aula com ele. E a gente está falando, ele falou do marketing 1.0, 2.0, marketing 4.0, marketing 5.0. Eu falei, calma, peraí, cara, a gente já está no marketing 6.0, então a pitada de ousadia. E nós estamos falando que o marketing 6.0 é o marketing do equilíbrio, é o marketing do equilíbrio entre o bem-estar do ser humano e a regeneração do planeta. Então, esse livro a gente quer publicar ainda esse ano, é um livro muito legal, que efetivamente mostra que nós precisamos começar a produzir pensando em circularidade, comercializar pensando em circularidade, administrar pensando em circularidade. Então, conclusão, tenha bons mentores, debruce sobre ele, utilize eles como padrão, como farol e leia. Perfeito. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A presença de vocês vai ser contabilizada através da resposta das perguntas, então vocês precisam preencher o formulário para a gente contabilizar a presença de vocês para contar para o time de destaque. E só puxando a fala final aqui do Marcelo explorem os mentores da rede, como ele mesmo disse, tenham bons mentores e a rede fornece os aluminais mentores, então explorem dessas pessoas porque vocês vão conseguir ir muito longe. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vou chamar a voz do além que ela quer dar um recadinho. Boa. Alô, galera, estão me ouvindo? Então vamos lá. Só passando para lembrar para vocês que o edital se encerra as inscrições na semana que vem, dia 25. Então leiam o edital, se inscrevam e não percam a oportunidade. O livecast foi sensacional, como vocês mandaram e comentaram aqui no chat. Então não percam o time de se inscreverem e gerar soluções inovadoras aí em economia circular para o nosso futuro e para o nosso presente também, como foi falado. Então é isso, galera. Não se esqueça. Adi, com você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. tarde. Obrigado.